que eu faço para diversificar minha aula de alongamento? Tá? Se você tem essa dúvida, fica aqui que eu vou trazer para você 7 maneiras de você diversificar a sua aula de alongamento. Legal? A primeira coisa que a gente precisa pensar, que é uma boa pergunta, porque tem, por exemplo, quando a gente ficar alongando diferente, por exemplo, como alongar o tríceps sem ser fazendo aqui uma flexão de cotovelo? Não tem como, né? Por exemplo, como alongar os flexores do punho sem ser fazendo uma hiperextensão do punho? Não tem, então não tem muito assim o que a gente ficar inventando, tá? Mas a gente pode usar estratégias para entregar as nossas aulas de alongamento de maneira que fique cada uma com um jeito ou com alguma coisa diferenciada que faça com que o seu aluno sinta assim uma novidade a cada aula, tá? Então, para te auxiliar nisso, a diversificar suas aulas de alongamento, eu selecionei assim 7 estratégias que você pode utilizar. São simples e são práticas, tá? Algumas exigem um pouco mais da gente, outras já não tanto, tá? E a primeira delas, né, que é a mais utilizada pela maior parte dos professores, é a ordem dos exercícios que a gente vai fazer. Então, uma aula a gente pode começar começando da cabeça, né, até então céfalo caudal. Então começa da cabeça e vai até os pés, né, de cima para baixo. Uma outra aula a gente pode começar dos pés, né, até a cabeça. Dá para fazer algumas outras coisas. Começa assim da cintura para baixo, de repente sentado, e depois levanta e faz os membros superiores. Então, eu já estou entrando até, inclusive, na segunda estratégia, que é a posição inicial. Tá? Então, a primeira é a ordem que você vai começar, de cima para baixo ou de baixo para cima. Geralmente é desse jeito que fazem. Tá? E a segunda é a posição inicial. Então, você pode começar a sua aula, por exemplo, uma aula você começa em pé, numa outra aula pode começar sentado, na outra aula pode começar deitado, e assim você pode ir variando. Uma outra aula você começa em pé, termina deitado, numa outra começa em pé, termina sentado, já a outra você vai variando, entendeu? Começa deitado, termina sentado. Geralmente, dependendo do horário da sua aula, eu, por exemplo, assim, aulas à noite, eu costumo fazer assim, mais em pé, começar em pé e terminar sentado, ou de cima para baixo, tá? Em pé sentado, ou começa sentado, termina deitado, ou faz de pé, sentado, deitado, no sentido de estar relaxando. Se é uma aula de alongamento que está mais durante o dia, aí eu gosto de fazer muitas vezes ao contrário, uma coisa assim de terminar a aula em pé já para a pessoa estar pronta para o trabalho, pronta para o dia, tá? Mas é uma segunda forma que você pode diversificar a sua aula, que é a posição inicial. Então, poxa, aquele dia eu começou sentado, hoje está começando de pé, olha só, ele começou deitado, que raro, né? E assim você vai variando as suas aulas. Uma terceira estratégia que você pode utilizar são os tipos de alongamento que você vai utilizar na sua aula. Então, você pode usar exercícios de alongamento estático, dinâmico, facilitado. Pode usar exercícios isométricos, que você faz uma pressão e mantém, né? Pode usar exercícios facilitados, onde, por exemplo, se você é um personal, você pode ir lá e fazer. Agora, nesse momento, você faz com máscara, tal, tem que ter uma certa distância, mas é um tipo de aula, tá? Que você pode fazer um exercício de alongamento facilitado, tá? E tem até a utilização de aparelhos também que você pode usar, que fazem esse trabalho também para a pessoa, que auxilia.
Então, o terceiro tipo de estratégia de diversificação que você pode usar nas suas aulas. O quarto tipo é a forma que você vai entregar individual, a pessoa pode fazer alongamento individual, em dupla, em trio ou em grupo. Tá? Nesse período, por exemplo, a gente precisa ter mais cuidado com isso, mas, por exemplo, você é um personal de uma família, então você pode fazer, ou de um casal, você pode fazer um dia o alongamento em dupla, né, um alongamento em casal, ou se a família toda pode fazer alongamento em 4 pessoas. Existem estratégias, tá, de exercícios que você pode fazer de forma coletiva. Então basta você procurar, às vezes no YouTube você encontra, no meu canal ainda não tem, mas eu posso colocar se você quiser, comenta, faz o pedido que eu publico isso daí também. Tá? Então, individual e em grupo. A próxima estratégia, que é a quinta, é a que eu mais uso. Eu uso todas elas, na verdade, mas uma que é bem legal mesmo é diversificação de materiais. Faz uma lista de materiais que você tem e veja como você pode utilizá-los e quais as vantagens de cada um para exercícios de alongamento. Tá? Então você pode fazer sem material, aí você pega um outro dia, você faz um alongamento com bastão, outro dia pode fazer um alongamento com bolinhas de tênis, outro dia uma bola, um futebol, né, uma bola suíça. Você pode pegar um outro dia, vai variando, entendeu? Com step, outro dia com elástico, outro dia com rubber band, outro dia com corda. Só nisso, cada aula é uma aula, tá? Eu tinha uma aluna que aí eu sempre variava esses materiais. E aí tinha, por exemplo, aquele tijolo de EVA, sabe? Aquele tijolo, a professora de yoga que usava mais. Então, mas eu peguei aqueles tijolos de EVA e dei aula com o tijolo de EVA. Então, tem horas que ele não adiciona muito, só dá o diferencial que a pessoa tem que ficar segurando o tijolo. Mas tem outros momentos que fazem total diferença. Então, por exemplo, quando você pode sentar em cima do tijolinho e alongar por deixar um pouco mais alto o quadril, então às vezes força mais, ou também quando vai alongar o ilhopsoas, né, também, e as alunas sentiam diferença nisso. E eu tinha uma aluna que ela sempre falou assim: nossa, professor, é a primeira vez que eu faço uma aula com isso daqui, com esse material, com o tijolinho. Né? Tinha outra vez que eu fiz aula com o jump. Então eu tive uma aula de localizada que eu usei o jump. Concluiu a aula de localizada, já comecei com alongamento usando o jump, para não ficar guarda material e volta, já embalei com o jump. E aí ela falou: nossa, a primeira vez que eu faço aula de alongamento usando o jump. E aí teve muitas primeiras vezes comigo. Ela fala: sempre a primeira vez com o professor Vitor. Né? Então fica marcado essa forma de diversificação de aulas. Né? Então busca isso daí, faz uma lista de materiais, faz assim pega uns 10 materiais. Tá? Se você não tiver 10 materiais onde você trabalha, procure ver o que você tem na sua casa que você possa utilizar, ou o que pode ter lá. Cadeira, putz, tem cadeira? Tem algum lugar que tem cadeira lá onde você dá aula? Tem bolinha de tênis? Sabe assim, coisas simples, mas que chega lá. Tem camiseta? Pede para as pessoas trazerem uma camiseta extra, ou uma toalha. Faz a aula da toalha, onde vai todo mundo trazer uma toalha e você faz a aula com a toalha. Tá? Então, são algumas estratégias para você diversificar suas aulas, tá? Para não sair da mesmice e ter dinâmica na entrega das suas aulas. Então, faz uma lista de 10 materiais e com esses materiais você também desenvolve quais são os alongamentos que
você pode fazer utilizando esses materiais. E, se possível também, ver quais são as características desse material que vai trazer um benefício extra para suas aulas, que é esse benefício extra que você vai dar ênfase nas suas aulas. Falando, nossa, hoje nós vamos usar o rubber band. Observa que o rubber band ele faz uma pressão, então você acaba alongando mais ainda, sente alongar mais, entende? Aí você vai como é que fala? Promovendo cada aula, cada material. Né? Uma bolinha de tênis, começa a aula, faz um movimento de propriocepção, passa a bolinha assim debaixo do pé, olha só, percebe seus pés, a pisada antes, aí depois você faz um movimento com a bolinha assim, aí de mobilidade das articulações aqui do tarso, e aí depois pisa de novo, ela vai sentir uma diferença, falando, nossa, nunca tinha percebido isso. Né? Então, a diversificação de materiais é uma forma muito legal de você diversificar as suas aulas. Tá? Vamos ali para a sexta forma de diversificar as suas aulas de alongamento. São as aulas coreografadas. Então, você pode pegar uma música e coreografar a música, ou fazer uma sequência de músicas, por exemplo. Você tem uma aula de 15 minutos, então você pega uma sequência de músicas que você consiga coreografar cada uma delas, de maneira que você alongue todo o corpo, por exemplo. Então, são aulas coreografadas que você faz e as pessoas só acompanham você. Tá? Existem muitos grandes players do mercado que dão aulas de alongamento coreografada, tá? Há anos, e assim, aulas cheias. Você vai poder ver, é muito utilizado essa forma em programas assim da Les Mills, da Fit Pro. Então tem lá uma aula de jump, você pode ver aula de jump, CX, e tantas outras, body balance, que tem momentos de alongamento de final de aula coreografados. Tem ali a dinâmica da música com movimentos de alongamento e esfriamento do corpo de uma forma coreografada. Tá? É bem legal, porque às vezes você pode fazer, tem músicas que tem blocos. Então você consegue fazer até naquela música, você faz o alongamento, depois outro. Por exemplo, um alongamento dinâmico, estático, e depois repete, dinâmico, estático, e assim por diante. Trabalha isso daí, busca isso daí que é legal, tá bom? Uma outra forma que você pode diversificar as suas aulas. Com uma aula da mesma forma que tem a coreografia, você tem também uma aula temática. Então você pega uma aula temática, por exemplo, eu já dei algumas aulas temáticas. Por exemplo, a aula do alongamento animal. Então você tem diversos movimentos dos animais, onde vai fazendo, cada animal tem alongando uma parte do corpo, tá? De forma dinâmica. Então tinha o tigre, tinha a cobra, tinha o macaco, tem diversos, a garça. Você pode fazer um alongamento animal, tá? Busca na internet, você deve conseguir alguns desses daí. Tem algumas coisas que eu faço assim da minha cabeça, usando os princípios do alongamento e a criatividade, tá? Então é um jeito autoral de ser. E é legal que você busque também a sua autoralidade. Pega um tema e desenvolve ele, tá? Por exemplo, teve lá o satélite Amazônia 1, primeiro satélite brasileiro a estar no espaço. Então você pode pegar uma aula de alongamento espacial. Estou viajando, nunca dei essa aula, mas se a gente colocar a criatividade, desenvolve, tá bom? Então, da mesma forma que tem a temática, você pode também, coloquei nessa mesma dica, a aula historiada, tá? Uma aula que você pode fazer uma história. Eu fiz uma aula temática uma vez, que é o desenvolvimento, no dia da árvore, né? O desenvolvimento da planta. Então começava agachado, né? Posição de cócoras, que alonga a lombar, né?
e aí começava as raízes saindo da semente, né? Então saiu alongando ali a parte interna da coxa, os músculos adutores, aí ao outro lado, os dois lados, alongando também um pouco a parte dos posteriores, e assim ia subindo, né? Tem os galhos, e até virar a árvore. Então era uma aula temática do dia da árvore, né? Que você pode usar também, se quiser pegar essa ideia, aplicar, capricha, desenvolve, quiser mandar um direct, eu posso gravar um áudio dizendo cada um também, ou até se eu tiver um desenho, até um vídeo, eu consigo também. Tem uma extra aqui que você pode fazer. Eu falei 7, mas vou falar mais uma. Essa 7ª pode ser considerada até 8, porque tem aula temática e aula historiada, mas eu considerei 7ª, tá? Mas essa 8ª dica para você é aula específica, aula de alongamentos específicos. Então, por exemplo, você pode pegar uns alongamentos de corrida, dependendo se você tem uma turma ali que chega, não sei onde você dá aula e para quem que você dá aula. Mas eu tinha, por exemplo, na minha aula de alongamento, eu dava aula num clube em São Paulo e vinha a turma do vôlei. Então eu dava alongamentos específicos também no vôlei. Mesmo que seja para todo mundo que estava ali, às vezes eu pegava um dia especial assim para atender principalmente esse pessoal do vôlei, tá? Mas pode ser do futebol, da corrida, alguns alongamentos específicos de alguma modalidade, tá? Então fica ali essas minhas dicas aqui de diversificação de aulas de alongamento. Então a gente, reprisando, a gente tem a ordem, né, de cima para baixo, de baixo para cima, a posição inicial, de pé, sentado, deitado, os tipos de alongamento, né, estático, dinâmico, isométrico e facilitados, a forma da sua aula ser alongamentos individuais ou em grupos, os materiais que você vai fazer, a diversificação dos materiais, a aula coreografada e a aula temática ou historiada e também os alongamentos específicos. Tá? Se você gostou desse vídeo, curte ele, comenta, compartilha, não por mim, nem por você, mas por todos os outros que podem ser beneficiados com essas informações, com esse conhecimento, tá? Porque quando a gente curte, compartilha, comenta e salva, o algoritmo ele entrega para mais pessoas e mais pessoas recebem essa informação e mais diversificada vai ficar a nossa aula. Legal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.